Apesar de suavizar o discurso, a Meta não recuou das suas posições diante dos questionamentos do governo. Mas o governo também não está a fim de recuar e já começa um contra-ataque através de várias frentes. É guerra? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! A briga de foice no escuro entre Meta e o governo brasileiro? Pois é, Ana. A gente tá vendo aí que rolou aquela mudança de moderação de conteúdo da Meta, né? Com aquela fala do Zuckerberg que ele colocou nas redes sociais. A AGU não gostou daquilo, a AGU, Advocacia Geral da União, não gostou daquilo, cobrou a Meta, pediu explicações, a Meta respondeu, a AGU não gostou da resposta. E daí, Ana, o que a gente está vendo agora é que o Estado brasileiro, eu digo Estado porque isso vai envolver tanto o governo quanto o STF, o Estado brasileiro já está se mexendo aí para dar uma contraofensiva em cima da Meta. Já está aí se movendo. Ah, tá. Aguarde, aguarde. Fight. O primeiro, eu vou trazer aqui 3 medidas que a gente está vendo que estão sendo movimentadas que nenhuma. Elas não estão assim necessariamente sendo vendidas como uma resposta à Meta, uma resposta ao Zuckerberg, mas o timing e o tipo da medida a gente Para mim sabe. entendedor, né? Exato, para bom entendedor, minha palavra basta. Para mim Primeiro, entendedor é ótimo. Ana, a gente vai lá para a CNN ver o Uribe falando que, olha, de repente, sabe-se lá por que nesse momento o governo começou a falar de volta sobre taxação de Big Tech. Coincidência. Conversei com fontes do governo que voltaram a analisar a elaboração de um projeto de lei para a taxação das Big Techs no Brasil. A iniciativa foi discutida nos últimos dias entre assessores presidenciais com quem eu conversei. Eles defendem que a arrecadação com essa taxação seja revertida em políticas de inclusão digital no Brasil. Uma proposta chegou a ser aventada em abril do ano passado, mas abandonada após resistências dentro do próprio governo federal, principalmente na equipe econômica. Agora, a avaliação é de que o tema foi amadurecido e que um projeto de lei deve ser apresentado pela base aliada no Congresso Nacional após o recesso parlamentar, a partir de fevereiro. O argumento para a taxação é de que as empresas hoje utilizam a infraestrutura de telecomunicações do Brasil e, por isso, precisam contribuir para a sua expansão, já que a meta do governo é garantir que até 2029 as capitais estaduais tenham acesso à tecnologia do 5G. Além disso, o Ministério das Comunicações pretende garantir que até 2026 as escolas públicas estaduais e municipais tenham acesso à banda larga. Para evitar uma maior resistência das Big Techs, que resistem muito às mudanças, ainda mais a uma taxação, assessores do governo defendem criar uma espécie de fundo público, ou seja, os recursos com a taxação não iriam diretamente para o governo federal para utilizar como quisesse. Seria um fundo público que concentraria os recursos e faria os investimentos focados, por exemplo, nas instituições de ensino. Para evitar resistências no Congresso Nacional, assessores do governo defendem incluir as Big Techs no debate, conversar com elas antes do projeto de lei, além de conversar com os líderes partidários. Então tá aí, Ana. Assim, um timing bem interessante e é uma medida interessante. É uma medida interessante, porque faz todo sentido a argumentação. Escuta, vocês estão usando a infraestrutura de telecomunicações do nosso país e não estão contribuindo com ela. Tratem de contribuir. Né? Mas, assim, dado o timing, não tem como não associar uma coisa à outra. É aquela coisa, tão enchendo o saco e a gente começa a olhar com mais cuidadinho, né? Exatamente. Outra questão que foi levantada, e essa daí sim foi dito sim que tem a ver, né, com o que está acontecendo, foi o Sidônio Palmeira,
o novo ministro, chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação Social, que ele tomou posse e durante a posse e na coletiva de imprensa que ele deu depois da posse, ele falou sobre ressuscitar a PL das fake news. Vamos lá. Então tá aqui, vamos na fórum. PL das fake news vai avançar, diz novo ministro da SECOM. Sidônio Palmeira afirmou que vai reunir líderes do Congresso Nacional para agilizar a tramitação do projeto. Novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo nesta terça-feira, dia 14, afirmou que o PL 2630, conhecido como PL das fake news, vai avançar. Ele afirmou que irá se reunir com representantes do Congresso Nacional onde o projeto está parado para agilizar a tramitação. Precisamos do envolvimento de todos e todas. A ONU reconhece o combate à fake news como uma questão de direitos humanos, ressaltou o novo ministro. Essa não é apenas uma questão de governo, é uma questão de nação, é uma questão do mundo. Seguimos firmes, a verdade, por mais lenta que pareça, é o único antídoto contra a velocidade da mentira, acrescentou. Então, é bastante significativo o fato de que, no dia que ele está tomando posse, uma das medidas que ele coloca já é essa. E adiantando o comentário, porque ainda tem mais fato para trazer, mas já adiantando o comentário, eu acho isso uma excelente notícia que estão pensando nisso. Porque o pessoal fala muito, porque a comunicação do governo é ruim, a comunicação do governo é ruim. Gente, vamos lidar com os fatos. Ninguém sabe lidar com fake news. Ninguém sabe lidar com fake news. Não é o nosso governo. Os jornais não sabem lidar com fake news. Em outros países, as pessoas não sabem lidar com fake news. Não existe uma fórmula, não existe uma receita. O que fazer em caso de fake news? Tá todo mundo então vamos pegar e já fazer o antídoto, já vamos pegar e colocar a comunicação antes. Pode ajudar? Pode ajudar. Mas não necessariamente vai resolver. Vamos desmentir depois? Não necessariamente vai resolver, porque as fake news elas são feitas de maneira a chegar muito mais longe. Segundo, elas podem ser feitas muito rapidamente, muito mais rápido que qualquer tipo de comunicação séria comprometida com a verdade. Então, talvez a melhor maneira de combater as fake news não seja com comunicação, seja com regulação, só colocando uma ideia aí. Enfim, vamos sair da opinião, voltar aos fatos. Aí, Ana, eu queria trazer uma matéria, na verdade, da semana passada. Essa não é de agora, dos últimos dias. Mas que eu acho que se encaixa aqui também, para a gente lembrar, que o STF também resolveu agir depois que a gente viu essa mudança nas políticas de moderação de conteúdo da Meta. Que eles decidiram que, olha, talvez esteja na hora da gente voltar a mexer no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei lá de 2014, mas está tendo um julgamento no STF com relação à constitucionalidade de um de seus artigos, o artigo 19. O que diz esse artigo 19? Ele diz que as redes sociais não são responsáveis pelo conteúdo de terceiros que é postado nelas, o que efetivamente, na prática, significa que elas não têm que tirar nenhum conteúdo, a não ser que tenha uma decisão judicial. Se tiver uma decisão judicial, daí sim pode ser pedido que seja retirado esse conteúdo, mas antes disso, elas não têm responsabilidade nenhuma. O que o STF está julgando é constitucional isso ou não? E dependendo do que for julgado, pode ser decidido que sim, as redes sociais respondem pelo que é postado nelas. E elas podem daí, com isso, ser obrigadas a moderar, porque antes mesmo de ter algum julgamento em trâmite e julgado aí, elas podem ser responsabilizadas porque foi postado lá. E o STF agora está se mexendo com relação a isso. Então vamos lá para a matéria publicada no Estado de Minas, que vai nos dizer que, após Meta, a STF decide não esperar o Congresso e acelerar a regulação das redes sociais. Ministros do STF querem definir critérios para a responsabilização das redes sociais no Marco Civil da Internet. A gente pode descer um pouquinho aqui, Ana, e ler aqui. Os ministros do Supremo conversaram nos últimos dias após a empresa Meta anunciar o fim do programa de checagem de fake news em Instagram, Facebook e WhatsApp e decidiram acelerar a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Na prática, a regulação do tema, que seria feito no PL das fake news e foi engavetado pelo Arthur Lira,
se dará por meio da votação que o Supremo faz sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A votação será retomada tão logo o ministro André Mendonça devolva o processo para o plenário. Ele pediu vista, né, gente? Mendonça pediu vista, mais tempo para análise em dezembro no processo e interrompeu o julgamento. Mendonça pode ficar até abril com o caso, mas já foi cobrado publicamente por Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, para, se possível, devolver o tema plenário antes desse prazo. Então, se o Sidônio não conseguir resolver a questão da PL das fake news, que ele está dizendo que vai conversar com os líderes partidários, etc, 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 o STF pode dizer, tá, então resolvemos nós. Enfim, é isso, Ana. O que você acha dessa situação toda? Eu tô achando interessante que o governo precisa se mexer. Veja, a resposta do governo para a questão da meta, ela tem sido muito mais interessante do que a resposta do governo para a questão das fake news em relação ao Pix, por exemplo, né? Por isso que também não dá para a gente tratar, entende, o governo como uma coisa, um bloco único. Tem respostas e respostas, né? E acho que talvez, indo em linha assim, com o que você falou, Sofia, a resposta que a gente tem dado, né, digo, país, com relação à questão da meta, ela tem ido muito mais no sentido que talvez a questão das fake news deveriam ir, né? São respostas muito mais no sentido jurídico, né? Respostas firmes, respostas diretas, respostas rápidas, né? Ou seja, vamos falar sobre regulamentação de redes, né, de redes sociais, porque neste momento está, né, se torna importante falar sobre isso, porque a Meta está colocando isso em pauta. Então, as ações, elas acompanham o momento em que as ações são necessárias. E isso é uma coisa que eu não quero entrar assim muito nessa, nós vivemos um tempo sui generis, todo tempo é sui generis, né? Todo tempo é um tempo novo. Mas a gente tem que considerar as peculiaridades da comunicação via internet, tem que considerar as peculiaridades da velocidade, a natureza do espalhamento da desinformação, como isso é operado, a inter-relação entre a comunicação online e sistemas de escoamento de dinheiro, falta de um outro termo nesse momento, né? Sistemas, né, de financiamento, essa palavra, sistemas de financiamento de desinformação, que estão ligados a sistemas políticos. Então, esses entremeios precisam ser considerados. Então, no caso da Meta, eu acho que esse tipo de resposta, uma resposta direta, firme e jurídico/legislativa, né? Essa resposta eu acho que é bastante interessante quando eu vejo esse tipo de ação vinda do governo, eu já volto a ter um pouquinho mais de esperança. Não que resolva, porque tem, de fato, uma briga muito grande vindo pela frente, e é uma briga com um poder econômico e político muito grande. A gente está falando da Meta e do governo dos Estados Unidos. Então, é uma briga de cachorro grande. Só que aí tem que considerar, nessa briga de cachorro grande, nós também somos cachorro grande. Então, a gente pode morder também. E é o que a gente está fazendo, né, Sofia? Exatamente. É isso, Ana. É isso. Ficamos por aqui. E, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá. Antes que a Meta resolva fazer alguma coisa para censurar a gente. Ou o STF. Desculpa, gente. Beijo.